presentes. Lembrando que essa reunião é a nossa reunião plenária almoço Aizan de Par, que costumeiramente fazemos uma vez por mês. Graças à gentileza da Fiesp, na pessoa do Sérgio Barbô, ele conseguiu, para nós aqui da nossa região, a palestra do governador José Serra, e na verdade, ele já tem feito em outras delegacias de Ciesp, e aqui, no caso do nosso DEPAR, é uma honra muito grande nós conseguimos aqui para a nossa região. Primeiramente, eu queria nominar aqui a mesa, além da presença do palestrante, o governador José Serra, temos o presidente Sindusvinho e parceiro nessa empreitada, nesse evento, que é o Cláudio Góes, nosso vice-presidente da Aizan, o prefeito de São Roque, Daniel Costa, temos o prefeito de Araçariguama, Roque Hoffman, o prefeito de Marinque, Rubens Merguiz, Obinho, e a quem eu cumprimento todas as autoridades, todos os vice-prefeitos presentes, vereadores, alguns vereadores também presentes, e nominando também as autoridades das entidades que costumam participar da nossa reunião plenária, representando as prefeituras, representando também o Senai, daí o diretor Adriano, do Senai de Alumínio, a qual faz parte da jurisdição do DEPAR aqui de São Roque, e também pessoal do Sebrae, o presidente 100% hoje faltaram, né? Então vão perder o jeton, e os ex-presidentes que nos prestigiam aqui, o Eduardo Stefano, o Gabazzi, o Reinaldo Márcio Giuseppe, e não sei se eu estou esquecendo algum ex-presidente da Aizan, acho que citei todos, porque me passaram aqui a relação de todos que estavam confirmados, e se deixei de citar algum, peço desculpas. Também temos aí a presença do Ricardo Lira, que é representante da Fiesp de São Paulo, que participa de todas as nossas reuniões. Eu passaria, antes de apresentar o palestrante, a palavra ao Cláudio Góes, como parceiro nesse evento, com o presidente Sindusvinho, passo a palavra. Boa noite a todos, boa noite às autoridades aqui presentes, começando pelo governador José Serra, querido governador e figura ilustre que vem aqui nos trazer a sua palavra, o seu conhecimento, informação, é muito importante para nós. Muito obrigado. Nosso querido prefeito de São Roque, Daniel, aqui, Paraninfo, né, Daniel? Muito obrigado pela presença. Os prefeitos também aqui de Mairinque, o nosso querido Binho e o Roque de Araçariguama e o nosso presidente Vinícius. As autoridades aqui também e o pessoal aí, os amigos aí da luta. Governador, estamos aqui hoje, nós da indústria, do comércio, por que não dizer do turismo, enfim, as pessoas reunidas nessa sala hoje são as pessoas que trabalham muito nessa região, trabalham para gerar renda, emprego e riqueza para a região. Estamos ansiosos, né, por ouvir algumas palavras suas. Em nome deles, então, me coloco também como um participante desse setor, do segmento que emprega, e também, lógico, de outras atividades aí, de serviços e tudo mais. Enfim, é isso. Gostaria de, em nome do Sindicato do Vinho, né, pertencente à Fiesp e criada aqui na nossa terra há mais de 70 anos, do qual me orgulho muito de fazer parte dessa instituição. E recebemos vocês aqui com muito prazer e muita honra. Muito obrigado. Bom, eu vou fazer a palestra que nós tratamos aqui com o professor José Serra, o desenvolvimento brasileiro e seus principais problemas. Eu vou fazer um breve relato do currículo do palestrante,
José Serra formou-se em economia, obtendo o diploma de mestre nessa disciplina pela Universidade do Chile, onde tornou-se professor. Obrigado a exilar-se novamente, Serra foi para os Estados Unidos, onde obteve outro mestrado e o doutorado em Ciências Econômicas pela Universidade de Cornell. Foi por 2 anos professor do Instituto de Estudos Avançados de Princeton. Em 1978, José Serra retornou ao Brasil, tornou-se professor da Unicamp, pesquisador do SEBRAP e editorialista da Folha de São Paulo. Serra foi deputado federal constituinte em 1986, sendo reeleito em 1990. Foi prefeito de São Paulo, governador do estado de São Paulo, ministro do Planejamento e Orçamento e ministro da Saúde no governo Fernando Henrique Cardoso. Eu passaria a palavra ao palestrante e convidaria o pessoal da mesa, talvez, se colocar aqui para que ele fique mais à vontade e nós possamos assistir sua palestra de uma forma mais condizente. Agradeço. Está com a palavra o governador José Serra. De pé para poder mexer e não congelar as pernas, né? Eu queria dar uma boa noite a todos e a todas, cumprimentar todos os dirigentes aqui, através do ministro, cumprimentar o nosso prefeito de São Roque, cumprimentar o ex-prefeito, cumprimentar os prefeitos de Mairinque, prefeito de Araçariguama, enfim, a todos e a todas. Faltou uma coisa no currículo aí, que foi que eu fui secretário do Montoro, de Planejamento. E, na época da Secretaria de Planejamento, eu fiz uma coisa aqui em São Roque, que já quase ninguém mais sabe. O Vinícius sabe porque ele já tem cabelo branco. Mas nós estávamos no presidente do Sindicato do Vinho, que é mais jovem, né, apesar de tucano, não sabia, né, que foi este centro cultural aqui, da Brasital. Né? Você lembra? Eu era secretário, era o Mário Luizo, o prefeito. O Mário era até ligado ao Partidão. Lembram disso? E aí ele queria desapropriar aquilo lá, eu não tinha dinheiro. Eu fiz uma química, que eu nem me lembro direito, eu enfiei a CDHU no meio, que naquela época a CDHU era do planejamento, porque lembro da Podes Paulo, tinha sido uma coisa arrasadora na área da habitação, e eu levei o planejamento para arrumar, né, a empresa. E aí enfiamos a CDHU, o fato é que compramos aqui. A prefeitura pôs um dinheiro pequeno e nós pusemos a maior parte. E virou um centro cultural, eu acho que é a principal coisa que São Roque tem, desse ponto de vista, né, cultural. Eu me lembro sempre disso. E um dia quero voltar lá para ver. Bem, eu vou fazer um apanhado da situação do país, do momento atual, e dos problemas que estão pendentes no Brasil. Qual é a principal característica, eu diria, fundamental dos dias de hoje no Brasil? É que nós vivemos o fim de um ciclo. É um ciclo que terminou. Esse ciclo, muito claramente, concluiu em 1910, já estava em 1910. Em 2010 já estava claro que havia chegado ao fim, mas foi a época do auge. Eu me lembro, eu fui candidato a presidente em 2010, que eu tinha 2 apreensões antes de começar a campanha. A primeira, de não querer perder. Segundo, de não querer ganhar. Eu me lembro de uma máxima do Bernard Shaw, um escritor irlandês britânico, que dizia o seguinte: tem 2 tragédias na vida. Uma, não obter o que seu coração mais deseja. A outra é obter. A gente sempre é muito contraditório nisso. Mas uma coisa que eu tinha realmente muito receio era da herança que teria. Porque para mim estava claro. Não era algo que ficasse claro à luz do dia. Mas eu não tinha a menor dúvida de que o sucessor do Lula ia ter muita dor de cabeça. Por quê? Porque aquele estilo de desenvolvimento econômico
estava simplesmente fadado a ser encerrado. E deixando problemas estruturais tremendos pela frente. Quais eram as características desse estilo? Eu diria, um crescimento modesto, mas em torno a 3% ao ano da economia. Segundo, um crescimento puxado pelo consumo, basicamente. Né? O crédito ao consumo, para que se tenha uma ideia, cresceu de 2007 a 2010, 2012, a 30%, ou melhor, a 20% ao ano. Vocês imaginam o que é isso? Não é algo que se sustente, é meio evidente isso. E, além disso, com barateamento dos produtos de consumo durável, né, por outras condições, que eu vou dizer em seguida, e um desempenho medíocre do investimento. Ou seja, um modelo puxado pelo consumo e investimento baixo. Não é preciso ser nenhum gênio para saber que isso, do ponto de vista econômico, não se sustenta. Né? Um investimento baixo na esfera privada e, principalmente, na época, na esfera pública. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é dos 10 países do mundo que menos investe em infraestrutura. Fica em torno a 2% do PIB. Tailândia, esses outros países, Vietnã, sei lá, é tudo acima de 15% do PIB, de investimento em infraestrutura. Né? E, por outro lado, um baixo investimento privado. Por quê? Por causa dos problemas que a indústria passou a ter, né? Nesse mesmo ciclo. Ou seja, um crescimento puxado pelo consumo, muito dinâmico, cresceu 3 vezes mais do que o investimento baixo, e viabilizado por quê? Por causa da bonança externa. O Brasil nunca teve, e olha que eu estudei bastante economia, história da economia brasileira e tal, nunca houve uma fase de bonança externa como a que houve na década passada. Nunca houve nada parecido. Ao contrário, aliás, do que tinha acontecido nos 8 anos da última década do século e começo da atual década, da década passada, no governo Fernando Henrique. Basta dizer que, no período Fernando Henrique, o índice de preço das exportações brasileiras, uma média, caiu 10%. No governo Lula, até 2008, cresceu 110%. Foi uma coisa assim, né? Segundo, os juros internacionais no chão. Porque a economia americana, com crise, com isso, com aquilo, foi reduzindo os juros, imprimir dinheiro e tal. O juro norte-americano chegou praticamente a 0%. Né? O que é uma tremenda colher de chá para os países que se endividam e tudo mais. Então, houve essa bonança extraordinária. Isso permitiu viabilizar esse modelo. Como? Através do crescimento acelerado das importações. Importações cresceram enlouquecidamente. Mas cresceram com um tipo de composição, predominando nelas, no crescimento, no volume, os bens de consumo, substituindo, inclusive, produção doméstica. Por exemplo, vestuário, automóveis, etc. Isso tudo cresceu. Não pense que o que produz no ABC é tão brasileiro quanto era há 15 anos. Não é. Porque tem os componentes importados. Né? A montadora, aliás, chama-se montadora, né? Que é uma coisa que monta. Mas tem que ver qual é a composição disso. Então foi um crescimento enlouquecido das importações. Ou seja, isso viabilizou. E como, mais ainda? Com uma sobrevalorização cambial, que já tinha acontecido antes, mas muito mais acentuada. O que é a sobrevalorização cambial? O dólar barato, ou o real mal chamado caro, forte, o que é uma estupidez. Né? Basta ver o que aconteceu com o turismo brasileiro. Nós tivemos, no ano passado, 15 bilhões de déficit em turismo. Eu fui e nunca tinha ido. A Disney, no final do ano passado, com os meus netos, eu não conseguia andar, porque eu tenho cara conhecida. Então, em cada esquina,
era brasileiro. É um negócio assim, parece que a gente estava sabe, se eu andar aqui na praça de São Roque, o centro era tão conhecido quanto na Disney. Né? Por quê? Porque é barato. As pessoas são racionais. Né? Se é barato, se leva em conta, né? Não tem dúvida. Por que o real ficou tão caro e o dólar barato? Pela abundância de dólares. Né? Agora, por que abundância de dólares? Não foi, como se imagina, só por causa das exportações. Por quê? Porque desde 2007, o Brasil voltou a ter déficit em conta corrente. O que é déficit em conta corrente? É o déficit. Imagina uma família, né? Ela gasta, consome, ganha, etc., paga juros, pode receber juros, etc. No balanço total tem um resultado. Isso é a conta corrente do balanço da família ou a conta corrente do balanço de pagamento. O Brasil passou a ter déficit, apesar do tremendo aumento do preço das exportações. Por quê? Porque começou a cresceram violentamente as importações e também os pagamentos, pelos empréstimos, por tudo. Agora, como é que a moeda valorizou se tinha déficit? Através da entrada de mais dívida e entrada de dinheiro do exterior. Por quê? Porque o Brasil passou a ter, já tinha, né, mas ficou maior a distância ainda, a maior taxa de juros do mundo. Eu, em 2003, depois que eu perdi a eleição presidencial, de 2002, eu passei um ano em Princeton, que é o lugar onde eu trabalhei, nos Estados Unidos. E fiquei um ano lá. E aí eu recebia do Instituto, com casa mobiliada, almoço de graça, enfim. Eu disse o seguinte, eu vou economizar que eu preciso comprar uma sala de escritório. Né? Então eu não gastei nada do que ganhei lá, guardei tudo. Eu fui ao banco para investir. Pensei, bom, sabe quanto pagava? 1,5%, 1,2% ao ano. Tá certo? No Brasil, era 10, 15 vezes isso. Tanto que me ofereceram, escuta, não tem um juro mais alto? Tem algumas aplicações e tal. No Brasil, era 9% em dólar lá. Né? Dada a desvalorização, que sempre tem, etc. Tal, e os juros brasileiros eram muito mais altos. Isso é para você ter uma ideia. Então, você pega e põe um dinheiro no paraíso monetário que se armou. E isso barateou a importação. Na verdade, houve uma tremenda farra de divisas. Farra do dólar. Né? Durante 5, 6 anos, acumulou-se no Brasil um ganho da ordem, eu diria, uns 100 bilhões de dólares, por conta dessa melhora de preços, isso e aquilo. Isso aí foi literalmente torrado em consumo. Não teria que ser necessariamente assim, não. Né? Podia ter sido uma política adequada em investimentos, inclusive privados. Porque o que aconteceu com essa sobrevalorização brutal? O país se desindustrializou. É incrível. A produção industrial, neste ano, de 2003, vai ser inferior. Chegou aí o prefeito de Sorocaba, que é a maior cidade, então tem que interromper para citar. Bem? E aí, o que aconteceu? A produção de 2008, até agora, é superior a todos os anos subsequentes. Ou seja, o Brasil hoje tem uma produção industrial inferior à de 2008. Ora, isso aí desestimula o investimento. Tá certo? Porque, veja, eu não sei aqui quem produz o quê, ou quem faz. É muito interessante a gente ficar em São Paulo, principalmente no interior, porque tem muita indústria. Né? E é uma indústria que se desenvolveu à sombra, quer dizer, distante do Estado. O Estado não, o Estado de São Paulo. Não tem empresa pública, não tem isso, não tem aquilo, e tal, e a gente com capacidade empresarial. Pois bem, se a indústria não cresce, o investimento não cresce, porque o sujeito investe para ganhar dinheiro, ninguém investe para perder dinheiro. Então, fica com o investimento vai para baixo.
mesmo que aconteceu agora, eu vou falar disso em seguida, a respeito da inflação. Bom, mas este é o panorama, ou seja, aquele ciclo baseado num crescimento médio da economia modesto, acelerado do consumo, baixo investimento, importações aceleradas, câmbio quaqua mega valorizado e, eu não citei, desempenho medíocre das exportações. Por quê? Por causa do câmbio. Né? Porque para commodities, matérias-primas, águas minerais, que é que o Brasil se especializou, o que vale é o preço internacional. Né? Preço muito alto, mesmo que o câmbio valorize, dá para tocar para diante. Mas produto industrial é um mercado muito competitivo, depende do câmbio. Então, exportação, né? Estagnou e para cair. O modelo inviável, isso que eu estava dizendo, esse modelo se esgotou. Por que ele se esgotou? Primeiro, porque o aumento de preços de commodities desacelerou. Né? Crise europeia, que se reiterou a partir de 2011, né? Teve a crise de 2008 e tal, se reiterou. Estados Unidos também, uma situação de economia lenta, e a China desacelerou. Padrão chinês, em vez de crescer a 10% ao ano, crescendo a 7%. Mas pega, por exemplo, minérios, porque minério é para investimento. Alimentos ainda desacelera menos, porque é consumo corrente. Né? Consumo corrente sempre cai, não cai em termos absolutos, mas investimento cai. Então, desacelera alguma calamidade? Não. Apenas não perde aquele vigor. Né? Primeira coisa. Segundo, o consumo aqui não tem jeito. Imaginar que o crédito ao consumo continue crescendo de 30% ao ano, basta pegar endividamento das famílias, etc.